falar para uma turma que entende de aviação, que está pensando no mundo dos ares e fazer a conexão com o agronegócio. Assim, claro, um ponto simbólico fácil seria falar sobre Dédalo, falar sobre Ícaro, falar sobre essas asas. E eu fiquei assim, mas isso talvez eles já tenham pensado muito, já tenha sido muito óbvio. E eu vou contar uma historinha para vocês. Eu fiquei pensando na apresentação e eu falei assim, vou dormir e eu vou pensar em alguma coisa. E eu não sei como vocês fazem isso no dia a dia, mas assim, eu gosto de ir para a cama levando um livro. Porque assim, é o jeito de eu me desligar do mundo. Eu começo a ler um livro, 2, 3 páginas, eu vou dormir. Aí depois de ter pensado na apresentação, peguei um livro. Aquelas coisas, a gente acha que as coisas são por acaso. O tema do livro, você já pode imaginar que o soninho que eu estava esperando. Chama A História das Crenças e das Ideias Religiosas do período do Paleolítico até a Grécia Antiga. Falei, sono garantido, né? E não é que de repente, assim, nas primeiras páginas me veio um insight sobre o que seria a conexão do mundo da aviação agrícola com a agricultura e com o mundo? É o tema do Axis Mundi. Não sei se alguém já ouviu falar do Axis Mundi. Os primeiros habitantes, no momento que saíram das cavernas para começar a agricultura e começaram a morar em cabanas, em ocas, eles começaram a idolatrar o eixo, né? Acreditando que existia um eixo que segurava o céu e conectava com a terra. Então esse seria um signo bacana para começar a falar. Falar sobre a árvore do mundo que liga a terra ao céu. Tipo assim, é o que essa turma faz. Eles ligam o céu com a terra. Assim, bacana. Então, a simbologia do Axis Mundi acho que tem muito a ver com o que vocês fazem, o que a gente pode pensar hoje. É assim, é essa união entre o céu e terra, e essa simbologia pode ser encontrada em postes, em escavações antigas, em árvores. Aqui tem uma tábua suméria dessa idolatria da árvore do mundo, do eixo Eximundi. E é legal entender que essa evolução do pensamento, da conexão entre o céu e a terra é longa. Eu vou fazer a apresentação e vou voltar aqui só para lembrar um ponto importante. E eu quero guardar um tempo para a gente conversar, tá? Então, por favor, no final, façam perguntas, pensem em coisas para a gente conversar, porque o bacana é essa troca que a gente pode ter, tá? Então, claro, a agricultura tem uma história muito longa, e essa utilização do ferramental, e aí acho que, de novo, vocês estão presentes nessa discussão, vocês são uma ferramenta importante dentro desse universo, para esse lado, por causa da microfonia. Vocês têm um papel super importante dentro disso, do ferramental. E eu acho que um olhar bacana é pensar na evolução das ferramentas. Assim, as primeiras ferramentas na Idade do Ferro, elas vieram da onde, né? Elas foram construídas com que material? E aí dentro desse livro que eu estava comentando, do Mircea Eliade, da história, das crenças e das ideias religiosas, ele diz o seguinte: os primeiros metais que os humanos trabalharam, eles não são da terra, eles vêm do céu. Então, desde o tempo de Tutankhamon, os metais que vêm do céu. E aí tem uma história curiosa, que eu acho que tem a ver com vocês também, dessa importância do mundo da aviação. Diz um mito do Cortés, quando ele chegou no Brasil, nas Américas, e foi encontrar os astecas, e os astecas já tinham facas. Ele falou assim, mas de onde vêm essas facas? De onde vocês têm esse material? Os astecas falam assim, do céu. Vem do céu a tecnologia, vem do céu o ferramental para a gente. Então os primeiros materiais são do ferros meteoríticos. É do ferro dos meteoros que eles começaram a usar e construir ferramentas. Mais perto. Ah, tá jóia. Obrigado. Então acho que essa discussão do ferramental é importante. Eu achei bacana trazer isso como um insight para a gente pensar na importância do ferramental. E aí para depois agora entrar no duro e mundo cru da comunicação, né? Para a gente pensar nessas conexões que vocês tanto fazem no dia a dia, e a gente faz isso
com comunicação. Então, claro, um ponto importante na nossa realidade, e eu acho que vocês acompanham isso cotidianamente, são os programas que focam no mundo rural. Claro que um dos nossos principais programas de conteúdo é o Globo Rural. Ele já está há muitos anos no ar, então tradicionalmente é um produto conhecido, né, do mundo do agro, e ele fomenta essa discussão sobre todas as coisas que estão ligadas no campo. Então, e ele tem um papel interessante, tanto como formador de opinião, como disseminador de conhecimento, e que traz todas as potencialidades do campo para o brasileiro como um todo. Então, esse é um ponto curioso. Então, todo domingo, aproximadamente 10 milhões de pessoas estão acompanhando o Globo Rural na televisão. Então, você tem cotidianamente, durante o ano inteiro, informações do campo no dia a dia. E uma coisa curiosa para a gente, né, assim, a gente está no mundo da tecnologia. Vocês, mais do que ninguém, entendem de tecnologia. Então, uma boa parte dos fãs do Globo Rural estão na fanpage. Tem quase 1 milhão de fanpage, de visitantes por semana do Globo Rural. Então, a tecnologia está atrelada realmente ao programa. Mas curiosidades do Brasil. O programa ainda recebe uma quantidade enorme de cartas. Então, o brasileiro ainda escreve carta para o programa, manda informações sobre os eventos que estão acontecendo regionalmente, contam histórias, pedem informações através de cartas. Então, são curiosidades desse Brasil no mundo de comunicação digital, em que ainda cartas substituem e-mails, cartas substituem os WhatsApps da vida. Então, é bacana entender essas diferenças. E assim, o programa Globo Rural ele é exibido no Brasil inteiro. Hoje nós temos 123 afiliadas da Globo distribuídas pelo Brasil. Então, em 123 mercados diferentes, e esse é um pouco do mundo da comunicação que eu queria compartilhar com vocês, a gente tem um sinal específico para cada um desses mercados. Então, em cada um deles, o anunciante, para que vocês entendam do mundo que a gente vive, ele pode ter uma comunicação diferente. Ele pode ter um anúncio diferente em cada um desses mercados. O que é o bacana disso? Ele permite que um anunciante fale nacionalmente. Exemplo, se ele colocar um comercial no Globo Rural em mercado nacional, ele fala simultaneamente com 10 milhões de pessoas. Mas ele pode colocar um comercial em Erechim, pode colocar um comercial no Acre, pode colocar um comercial em Fortaleza. Então, existe uma chance de pulverização da informação que não é só nacional. Então, são as oportunidades que a gente coloca à disposição do mercado publicitário. É legal vocês entenderem como é que isso funciona. Mas, além disso, a gente tem uma comunicação rural local. Então, dessas 123 emissoras, a gente tem 90 programas em 83 emissoras, especificamente rural e local. Então ele é uma produção local, ele é um conteúdo daquela região, daquele tema, para aquela região. Então a gente tem um olhar nacional do Globo Rural e um olhar local com a programação em cada uma das emissoras produzidas. Mas vocês entendem essa relação de pensar no local e pensar no nacional, como forma de comunicação, como espaço para os anunciantes levarem seus anúncios, seus produtos, seus serviços de forma diferente para cada um dos lugares do Brasil. Essa é um pouco da lógica da comunicação dos programas. Feiras Agro é um tema interessante que a gente começou a explorar comercialmente há pouco tempo. Claro, vocês devem ter visto que a gente faz a cobertura das principais eventos agrícolas do país, as principais feiras. Aqui a gente tem a Expo Inter, tem a AgriShow, tem uma série de feiras. O que nós fazemos? É legal vocês entenderem os conceitos. A gente entende que existe um mercado super importante desse mundo agro também nas feiras. O que nós fizemos? Bom, normalmente a gente já faz a cobertura desses eventos.
eles são importantes tanto localmente quanto nacionalmente. Processo de comunicação e de marketing. A gente fez uma embalagem, a gente colocou 7 feiras juntas num único projeto e a gente oferece isso para o mercado publicitário. O que é oferecer para o mercado publicitário? A gente vai às agências de comunicação, vai aos anunciantes e diz o seguinte: você quer patrocinar todas essas feiras? A comunicação de todas essas feiras? E a gente encontra normalmente uma boa aderência de clientes que queiram estar presentes em todas essas feiras. Eles podem estar presentes localmente, regionalmente dentro da feira, então eles têm stand ali dentro, estão na comunicação. Então, o oferecimento da cobertura, do acompanhamento daquela feira é feita por determinado anunciante. Entende as diferentes formas como a gente chega no mercado publicitário, chega nos anunciantes e abre espaço para que eles se associem com esse tema. Acho que esse é um ponto mais importante dessa lógica aqui, dessa nossa conversa. É como abrir essas pontes de comunicação entre o anunciante, falando dos seus produtos, dos seus serviços, e colocá-lo em contato com o telespectador, colocá-lo em contato com quem vai consumir o seu produto, colocá-lo em contato com pessoas que desconhecem o seu produto. Acho que essa é a grande lógica dessa comunicação. Um ponto interessante também, e acho que é curioso, eu queria trazer esse olhar também, a gente criou um projeto já há muitos anos e tem sido um sucesso, chamado Campanhas de Vídeo. O que é isso? Você imagina um anunciante pequenininho, tem pouca verba publicitária, ele tem pouco dinheiro para investir em comunicação. Quando ele vai se associar a algum tema, ele tem que produzir um filme publicitário. No nosso caso, a gente trabalha com vídeo. Então, o cara tem que produzir um comercial de 30 segundos, um comercial de 15 segundos e veicular esse comercial. Qual é a dificuldade? Uma produção bacana, aquela show de bola, acaba sendo cara muitas vezes. Produzir. O que nós fizemos? Essa é a lógica da campanha de vídeo. Nós produzimos o conteúdo. A gente produz um material de 20 e poucos segundos e ele pode ser usado por qualquer anunciante localmente. Então, por exemplo, a gente tem um filme que chama Dia do Agricultor. O Dia do Agricultor, ele é uma homenagem ao homem do campo, ao agricultor, e o anunciante localmente só coloca a sua assinatura. Então, o custo de produção disso para ele é zero. Ele não tem custo de produção. Ele só tem o custo da assinatura e da veiculação. Então, são formas de oferecer esse tipo de conteúdo para o mundo do agro. Tem dois outros temas, que é todo o Brasil tem um pé na terra e o brasileiro acredita no agronegócio, que tem a mesma lógica. Então, como é que funciona? Em cada um dos 123 mercados brasileiros da Globo, você pode ter um anunciante diferente assumindo aquele papel de falar: eu acredito no agricultor, eu entendo a importância de ter um pé na terra. Eu vou mostrar para vocês um filme, para a gente materializar essa ideia. Tem que... Agora é a chance para ver se o áudio funciona. O agronegócio é muito mais do que plantar e colher. É um negócio que se desenvolveu ao longo dos anos, graças a muito investimento em pesquisa, tecnologia e inovação, mas acima de tudo, muito trabalho. Esse é o agronegócio, o setor que alimenta milhões de brasileiros e move a economia do país. O Brasil acredita no agro. O agro acredita no Brasil. Oferecimento. Pronto. Oferecimento, aí entra a marca do patrocinador. Vocês entenderam qual é a lógica aí? Então, em vez do anunciante pequenininho produzir um filme desse, a gente entrega pronto para ele. Aí vocês vão dizer assim, quanto custa isso? Eu fiz uma continha rápida. Se um anunciante de Passo Fundo, aqui do lado, quiser colocar um filme desse no ar, ele vai gastar no mínimo R$5.000. R$5.000
é algo factível para um anunciante local. Pensando que ele está economizando 60, 70 mil reais da produção do vídeo. Então, você tem uma chance de capilaridade enorme. Então, você pode ter anunciantes em diversos lugares, colocando esse mesmo vídeo e assimilando essa relação entre que ele acredita no homem do campo e o homem do campo acredita no Brasil. Beleza? Está todo mundo com muito frio, né? Está todo mundo duro de frio. E com cheirinho de comida, né? Mais vontade de comer. Tem um material que a gente produz, e acho que esse é a conceituação de colocar informação para o mundo publicitário, falando da importância do agronegócio, que chama o Mapa da Mina. Essa é uma publicação que tem mais de 20 anos, a gente produz isso e entrega para os anunciantes. O que é o Mapa da Mina? É dizer o seguinte, onde tem dinheiro no Brasil? Onde está rolando dinheiro? E esse dinheiro vem da onde? Do agronegócio. O Mapa da Mina é o seguinte, a gente mostra onde e quando estão acontecendo as principais safras do Brasil e dizendo o seguinte, nesses lugares está rolando dinheiro. É ali que você tem que investir. Então, nesse mapeamento, a gente consegue enxergar cada um dos mercados, cada um das 123 emissoras, e diz o seguinte, ali, no período de A a Z, de X a Y, está rolando tais safras, tais colheitas, e se você quer falar com aquela região no momento em que ela tem mais dinheiro, esse é o momento de trabalhar aquela região. Porque é o seguinte, na hora que o homem do campo recebe o recurso, esse recurso se espalha pela sociedade. É o momento em que ele vai comprar um novo trator, que ele vai comprar um novo carro, que ele vai trocar de geladeira ou comprar uma nova televisão. E a pessoa que vendeu para ele o trator, a geladeira, a televisão, também vai receber sua comissão e vai fomentar um movimento de ciclo virtuoso de recursos naquela cidade, naquela região. Então o que a gente faz? Por exemplo, Cuiabá. A gente mapeia aqui de fevereiro a abril, em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, é o momento onde tem mais recurso. Então um anunciante deve buscar, se ele tiver recursos finitos, é o momento dele investir. É a hora em que a cidade e a região tem mais dinheiro. Então se ele está vendendo carro, geladeira, fogão, qualquer tipo de coisa, um serviço, é a hora onde tem que investir. E é um serviço aberto. Se vocês tiverem curiosidade, eu convido vocês a olharem isso, ele está disponível no nosso site, negóciosredeglobo.com.br. Lá a gente tem todo esse mapeamento disponível para qualquer um olhar e buscar essas informações. Então o anunciante pode encontrar onde existe recurso, ele vai encontrar essas campanhas de vídeo. Eu coloquei só algumas que são ligadas ao agronegócio. Mas a gente fala do Dia dos Pais, Dia das Mães, material para os bebês. Então, é uma informação que está lá disponível para qualquer um do mercado buscar e achar oportunidades comerciais. Beleza? Opa. E agora, acho que é o último tema que a gente não poderia deixar de falar, que é o Projeto Agro. Eu acho que é algo que está na cabeça de todo mundo. Eu guardei o melhor para o final, Júlio, não tinha que guardar o melhor para o final. Mas é contar um pouquinho para vocês como é que é o processo do agro. Acho que vocês, mais do que ninguém, têm que entender como a gente pensa o agro e a importância dele. O primeiro ponto é o seguinte, a gente tem pelo menos 3 pilares muito importantes do projeto. Um deles é desmistificar a relação entre o campo e a cidade. Existe esse pensamento que o campo é lá e a cidade está em outro lugar. Os urbanos, eu me coloco dentro desse lugar dos urbanos, esquecem de onde vêm as coisas. Então, um dos pontos principais, um dos pilares do projeto é fazer essa conexão, desmistificando de onde vêm as coisas. Do que é o campo?
e aproximando a cidade do campo e o campo da cidade. Então, esse é um dos pilares do projeto e todos os nossos materiais têm que ter esse tipo de visão no radar. Um segundo ponto é de valorização. É a valorização do homem do campo. Seja ele pequeno, médio ou grande. Quem põe o alimento na mesa das pessoas, quem ajuda o brasileiro a se vestir, a se calçar, a ter combustível, é esse cara. Então, valorizar essa relação do pequeno agricultor, do médio, do grande agricultor, mostrando toda essa cadeia produtiva e que ela é importante para o nosso segmento. E essa aproximação tem que ser constante. Então a gente vai olhar todas as cadeias produtivas, tentar passar pelos principais setores, pelos principais produtos do campo e aprofundar nessa discussão. Para isso, antes de começar, para isso, o ano passado a gente deu início ao projeto e o projeto começou com uma matéria no Jornal Nacional. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, para que a gente lembre dessa matéria, porque ela traz esses conceitos introjetados na matéria e a partir daí a gente começou a veicular os programetes, cada um dos materiais. Então eu coloco primeiro o Jornal Nacional. Um setor que tem apresentado bons resultados, apesar de crises aqui, crise lá fora, é o agropecuário. Ele é o responsável por 1/4 da nossa economia, está presente todos os dias nas nossas vidas, como conta o repórter Tonico Ferreira. A produção do campo sempre foi importante no Brasil, mas na crise econômica é essencial. No ano passado foi o único setor que cresceu, amenizando a queda geral da nossa economia. Nas exportações, a agricultura e a pecuária ajudaram o Brasil a voltar a ter superávites no comércio exterior. Dos 10 principais produtos exportados pelo país, 8 vêm do campo. A importância do setor agrícola é um fato bem conhecido. O que nem sempre a gente percebe é como está presente no nosso dia a dia aquela produção que não vai para fora, que fica no Brasil. A todo momento nós estamos consumindo ou usando produtos que têm a ver com o campo. Nós vamos ver isso neste apartamento de uma família na zona leste de São Paulo. Na cozinha estão os produtos mais identificados com a agropecuária. Hortaliças, legumes, leite, que vem quase sempre da agricultura familiar. Na geladeira, ovos e frango, que juntos têm uma cadeia produtiva que emprega 3,5 milhões de pessoas. E carne. O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo. Só fica atrás da Índia. É bom lembrar que a ração dos rebanhos inclui soja e o Brasil é o segundo produtor mundial e o maior exportador. No milho somos terceiro na produção e segundo na exportação. Agora os campeões desde o Brasil colônia e do Império, o café e o açúcar. Os dois são líderes mundiais tanto em produção como em exportação. O campo também está no quarto de Vinícius. O papel do livro tem como matéria-prima a celulose, obtida de árvores e florestas plantadas. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de celulose. No armário, a presença da agropecuária é marcante. Sapatos de couro e roupas de algodão, como este jeans. O Brasil é o 5º maior produtor de algodão. E no banheiro algumas surpresas, cosméticos, creme dental, sabonete, que tem como ingredientes óleos vegetais, álcool de cana e glicerina que pode ter origem animal ou vegetal. E até na garagem, pneus de borracha, em parte feitos com látex das nossas seringueiras, e no tanque de combustível, o etanol de cana-de-açúcar. Tudo isso vem do interiorzão do Brasil, de onde sai 1/5 da riqueza produzida no país e quase metade do que exportamos para o mundo. Os detalhes dessa saga e o papel do campo na nossa vida estarão todos os dias na tela da Globo na forma de pequenas mensagens chamadas Agro. Bom, e aí começa o Projeto Agro. Esse foi um grande pontapé, né? Eu acho que é um processo... Legal, gente. Obrigado. Bacana. Então esse é o pontapé para começar esse projeto. Está rolando incrivelmente. Então, como é que ele funciona no conceito? Eu acho que isso é importante vocês conhecerem a nossa lógica, e essa transparência é importante.
é uma tríade para fazer isso funcionar direito. É uma tríade que traz a parte editorial, que traz o conteúdo, as informações, os números, as safras, a importância de cada um desses segmentos é dado pelo editorial. Quem conhece e tem propriedade para falar sobre isso. Um outro pilar aqui é a área de comunicação, que responde pela parte artística do material. Ela vê a qualidade das imagens, escolhe os melhores takes, para que o material seja bonito, para que o telespectador se identifique também pela beleza, além da parte de conteúdo e de informação, pela beleza. E a minha equipe da área de marketing, assegurar que esse material fale bem do agronegócio, que ele mostre os principais produtos e que a gente consiga valorizar, do ponto de vista mercadológico, cada um dos segmentos que a gente está trabalhando. Então, essa tríade funciona. Então, se um tema entra dentro desse triângulo e alguém fala assim, não, essa imagem não está boa, ou esse material não está legal, a gente revê para que ele seja bonito de todos os lados, editorialmente, mercadologicamente e editorialmente. Então, acho que é bacana vocês conhecerem como a gente produz isso. E a gente tem 3 tipos de filmes. Aqui ficou clarinho? Filmes conceito, filmes de produção e filmes de convergência. Filmes conceitos, a gente vai ver alguns exemplos, eles têm várias funções. Tem funções de nuance muito peculiar, que a área de comunicação é muito focada nisso. Mudança de trilha sonora, mudança de imagem, mudança de linguagem visual. O filme conceito é o momento de virada. Ele também é o momento em que os filmes trazem importantes coisas conceituais sobre o projeto. Falar sobre a cadeia produtiva, falar sobre a importância das pessoas. A gente vai ver alguns exemplos. Então eles falam de conceitos. Os de produção são os específicos de cada uma das culturas. Então ele vai falar da cultura do arroz, do milho, da cana-de-açúcar. Então, filmes específicos de produção. E filmes de convergência, em que a gente mostra, às vezes, uma série de cadeias produtivas ou de temas que são interligados. Não é uma produção e não é necessariamente um conceito. A gente vai ver alguns exemplos. Acho que os de produção vocês já conhecem muito bem. A gente vê cada um deles com temas específicos. Eu vou passar por alguns deles só para a gente lembrar. Então aqui é a cronologia do processo. A gente começou em junho do ano passado. O primeiro foi frango. E aí qual é a lógica? Também eu compartilhando com vocês todo o conceito do projeto, para vocês entenderem como é que a gente funciona. A cada 15 dias tem um tema diferente. A cada 15 dias uma nova cultura é valorizada. Intermediado por filmes conceito. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns. Madeira, uva, peixe, feijão, soja. Então a gente vai fazendo isso quinzenalmente. Você vê que a gente já trabalhou muitos projetos, muitos temas. E eu vou antecipar para vocês qual é o próximo. Assim, em primeiríssima mão. Vocês vão saber qual é o próximo que a gente vai trabalhar na próxima quinzena. Quase deixei. Quem viu, viu. Não, brincadeira. Ovo. O próximo vai ser sobre ovos. Então, o que é importante? Estava conversando com o Júlio sobre isso. Qual é o nosso papel? Nosso papel é levantar o awareness sobre o assunto. A gente fala sobre esse tema. E o que é importante para cada um dos participantes da cadeia produtiva? É aproveitar o momento e se comunicar. Aproveitar que a gente está falando para o Brasil inteiro sobre aquele tema e achar formas de mostrar o que ele está fazendo, cada um dos anunciantes, cada um que não é anunciante, aproveitar esse momento. E claro que a gente quer que seja na Globo, é importante que seja na Globo, mas se não for na Globo, que se comunique de alguma forma. Aproveite que a gente está levantando o tema, levantando a bola, vem e corte. Acho que esse a gente pede para cada um dos produtores pensar nesse tema. Então, eu vou mostrar o primeiro filme conceito, para vocês verem como é que é essa percepção de conceito. Sabe onde está a riqueza do agronegócio brasileiro? Está na roupa, está
no carro, tá na lata, tá na cara, tá no nome, tá no copo, tá no passo. Tá na mesa, tá na arte, tá na massa, tá na pele, tá no pão, no papo, na escola, na feira. Tá na praia, tá na busca, tá na indústria, tá lá fora, tá na bolsa, tá na moda, tá no pasto. Tá em tudo que o Brasil faz, tá em tudo que o Brasil consome. Agrotec, agropop, agro é tudo. Agro, a indústria, a riqueza do Brasil, tá na Globo. Apoio Seara. Experimente, a qualidade vai te surpreender. Em Nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. Duas coisas importantes nesse vídeo. Primeiro, Agrotec, Agropop e Agro é tudo. Isso remete ao seguinte: agro é tecnologia, são vocês. Agro é tecnologia em todas as partes do processo. Agro é pop, é popular, ele está nas coisas que a gente usa, ele está em coisas pequenas, médias e grandes. E, como o filme Conceito mostrou, está em tudo, está em todos os lugares. Então, esse é um tema que a gente coloca como mote do projeto de ponta a ponta. Agrotec, Agropop, Agro é tudo. Segundo ponto interessante aqui, é um projeto comercial. Então, vocês viram, a gente tem 2 patrocinadores, e esses patrocinadores acompanham a gente, também é importante vocês saberem, pelo menos por 2 anos. A gente acabou de fechar o primeiro ano. Então tem pelo menos mais um ano de Agropop, Agrotec, Agro é tudo no ar. Se for como outros projetos que a gente tem por aí, o Globo Natureza vai fazer, eu acho que o 8º ou 9º ano, a gente tem muitos mais anos pela frente para falar sobre o agro. Então, todos juntos reverberando a importância do agronegócio, no nosso caso com patrocinadores nacionais, e a gente fomenta patrocinadores locais, ações locais, para levantar a bola do agronegócio em todos os momentos. Segundo filme Conceito. O agro está em tudo. Nas máquinas que colhem os grãos, que se transformam em ração, que alimenta animais, que geram leite, carne e lã. Lã e algodão geram roupa. Roupa está na moda. Moda gera lucro, que gera emprego e investimento, que volta para o campo, aumentando a produção de trigo, milho, cana. Cana faz etanol, que movimenta carros. O carro está na propaganda, que anuncia tudo. O pneu de borracha que veio das árvores, o sapato de couro que veio do gado. Tudo vem do agro. Agrotec, Agropop, Agro é tudo. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Está na Globo. Apoio Seara. Experimente o Fiesta, macio e suculento. E nova Ford Ranger com diferencial traseiro blocante. Legal. O que vocês perceberam? Você viu que o som foi diferente, a locução é diferente. Então, cada filme conceito inaugura uma nova fase de comunicação do projeto. Você imagina, ficar 2 anos com o mesmo tipo de locução, mesmo tipo de som, de trilha sonora, cansa. Então, é uma preocupação de deixar ele sempre fresquinho. Fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Então, deixar ele sempre fresquinho. E os anunciantes se aproveitam disso também. Então, você vê que as vinhetas dos patrocinadores também são diferentes. É o mesmo produto, mas ele muda o tipo de vinheta. Então, ele aproveita o frescor de cada uma desses temas. Então, bacana. Último, mais ou menos importante conceito. Sabe quem faz a riqueza do agro? Muita gente. Gente que planta, gente que colhe, gente que amassa. Agro é trabalho, é paciência. É gente que vende, gente que compra, é gente que escolhe. Agro é força, é esperança. É gente que entrega, que armazena, que transporta. Agro é estima, é conquista. É gente que estuda, gente que fala, gente que escuta. Agro é respeito, é alegria. É gente que faz conta, que emprega, que investe. Agro é luta, é família. É gente que corta, gente que veste, gente que prova. Agro é vontade, é vida. Agro é gente que produz, é gente que consome. Agro é gente. Agrotec, Agropop, Agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Ford Ranger. Só ela tem 5 anos de garantia.
E Seara Gourmet, presunto de Parma, costelinha, hambúrguer. Aprecie. Deu fome até agora, né? Deu fome. De novo, a gente viu os diferentes conceitos. O primeiro é para falar que agro está em todo lugar. O segundo fala da cadeia produtiva. E o terceiro fala que agro só existe com gente. Então, cada um deles tem essa dinâmica. Agora, coisas mais conceituais, principalmente para o mundo da comunicação e das agências de propaganda. Quando a gente fala do projeto Agro, hoje ele já alcançou 195 milhões de pessoas. Tem 195 milhões de brasileiros que já foram impactados com o projeto Agro, que já viram esse material. Na internet, no site da Globo.com, foram quase 10 milhões de visualizações, requisições de vídeo. Então, isso a gente está falando de um ano. Mas cada um dos temas, acho que é legal contar para vocês, cada um dos temas tem uma repercussão incrível. Então, cada filme alcança 64% da população brasileira. Isso quer dizer, de cada 10 brasileiros, 6 e um pouquinho, assistiram cada um dos filmes, assistem um dos filmes. Isso quer dizer, cada filme é visto por quase 130 milhões de brasileiros. Cada um desses temas. Isso é super importante para a gente, que quer levantar a cadeia do agronegócio, mostrar quão importante ele é, e é super relevante para os anunciantes. Então, pensem que eu sou da área de marketing. O meu olhar é fazer que os anunciantes se aproveitem num projeto institucional incrível. Então a gente conta isso para o anunciante e fala, caraca, é gente pra caramba. É gente pra caramba assistindo o tema do agro e assistindo a marca dele associada a esse assunto. Quando a gente fala do digital, 315 mil visitantes únicos para cada filme. Mais de 500 mil visualizações para cada matéria. Então ele é sucesso tanto na TV quanto no digital. Esse é um tema que a gente acha super relevante. Então, todas as formas de comunicação, seja TV aberta, seja no digital, o anunciante está lá dentro e o tema está sendo reverberado. E o que é bacana, só para finalizar aqui, é a repercussão. Claro, ele é muito importante para o segmento, então a gente vê várias homenagens, várias premiações do projeto, porque é isso, a gente, como um todo, estamos trabalhando para que o agronegócio melhore, para que ele seja percebido como algo que funciona e põe o Brasil na roda. Ele valoriza o homem do campo, ele aproxima as pessoas, aproxima a cultura de cada uma das formas de produção do brasileiro como um todo e permite que a gente enxergue que o Brasil é agro. Então, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E, a gente tem que pensar nesse segmento e fomentá-lo o tempo todo. Então, esse era o meu arco de apresentação. E eu acho que agora o bacana é passar para perguntas. É para a gente conversar, tirar dúvidas, bater papo. Está com vocês. Bom dia. Quero parabenizar pela brilhante palestra e falo aqui como operador aeroagrícola e como cliente da RBS da Globo. Pequeno cliente. Vou sentar para ficar mais à vontade, se me permite. A questão é muito importante, essa colocação que a Globo está fazendo com relação ao agro, mas algumas vezes a gente, do lado de cá, na sala, vê algumas reportagens que distorcem um tanto essa ferramenta importante do agronegócio, que é a aviação agrícola. Muitas vezes a gente vê alguma matéria de alguma contaminação, algum problema ambiental, e numa cultura que nem usa o avião. Associa-se, muitas vezes, erroneamente, a imagem do avião com aquele problema ambiental, aquela contaminação. Não seria uma pergunta, seria apenas uma sugestão, no sentido de termos mais cuidado, uma orientação para termos mais cuidado nesse aspecto. Outra coisa,
Eu sou anunciante da RBS, mas a ponta lá não sabe, penso que não sabe, os gerentes comerciais, eu falo da região de Uruguaiana, desses vídeos que vocês já têm conceitos. Nós tivemos que produzir o nosso próprio vídeo. E isso para a gente realmente, como um pequeno anunciante, é um custo bastante alto. Obrigado. Excelente colocação, obrigado. Acho que tem duas coisas super importantes, acho que bacana demais. Acho que assim, tem um papel educacional de mostrar o que é aviação agrícola. Acho que é um setor que, como vários outros, tem muitos preconceitos, entendendo que para a gente desmistificar, tal como o agronegócio, a gente tem que levantar bandeiras e fazer trabalhos de formiguinha. Agradeço a Sindai por dar essa oportunidade de a gente discutir isso, e trabalhos de elefante. Então, juntos, acho que eles têm uma força incrível para fazer esse segmento ser percebido de uma forma diferente. 2, eu acho que procure o pessoal da RBS lá e peça para aprofundar as oportunidades. Entra no site de negócios e veja o que a gente tem de possibilidades ali e extraia deles o máximo do que você pode utilizar na comunicação. Excelente comentário. Tem alguma pergunta lá no fundo? Bom dia, comandante Gaspar. Eu estou ingressando na aviação agrícola há pouquíssimo tempo, cerca de 1 mês ou 2. Estou assim, vislumbrado com esse novo universo. E minha pergunta para você é assim, eu vi que a Globo montou várias apresentações, vários vídeos, envolvendo muitas vezes o produto final. Aonde vai chegar? Chegou no algodão, chegou no milho, na soja, assim por diante. Não seria pergunta, seria meio que uma sugestão e um questionamento. Se existe a possibilidade de também mostrar o meio do caminho, que aí seria, no caso, a aviação agrícola. Tanto com avião, helicóptero, autopropelido, drone, enfim. Porque é uma maneira de poder chegar no produto final. Existe a possibilidade de ressaltar, por exemplo, a aviação agrícola nesse sentido? Excelente colocação. Veja o seguinte, a gente tem várias culturas e várias formas. A gente estava com um material recente no ar sobre tecnologia, é o que está no ar agora. A gente já teve o de transporte, e ele pegou um pedacinho do transporte. Ele não fala efetivamente de um produto, mas fala de transporte. O que a gente tem? Acho que esse é o horizonte bacana. A gente tem muitos anos para trabalhar isso. Eu entendo 200% a importância da aviação agrícola. Eu não sou responsável essencialmente pela definição dos temas. Tem aquele triângulo ali que tem que trabalhar junto. Mas vou fazer o papel de levar esse assunto e colocar ele em pauta. Esse é o meu compromisso com vocês. Ivo Lessa, consultor da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, na parte ambiental. Não está no momento de nós mudarmos o termo agrotóxico? Será que não é este uma palavrinha muito chata para o setor? Urbanotóxico não existe, o cachorrinho tóxico não existe, né? O pet tóxico não existe. Não seria um momento a gente começar a pensar em mudar essa palavra? São fármacos igual a todas as cadeias que o utilizam. Excelente colocação. O que eu acho? A mesma questão da aviação agrícola no tema. Acho que tem que ter um trabalho de todos os lados. Acho que um papel importante, eu ressalto isso, vocês têm um papel importantíssimo em mudar a percepção das pessoas. Vocês têm um papel importantíssimo, vou ressaltar, importantíssimo de fazer esse movimento. Os veículos de comunicação, eles são apenas os transmissores, eles são os emissores. Eles captam, muitas vezes, o que está rolando na percepção do coletivo. Então vocês têm que ajudar essa mudança do coletivo, da percepção do que é aviação agrícola, do que são os defensivos agrícolas. Como esse posicionamento tem que ser um papel de todos os envolvidos. E eu peço também que vocês ajudem esse movimento no trabalho de formiguinha, em palestras, em ações, em comunicação quando é possível, mostrando a importância do que vocês estão fazendo, a importância de cada uma dessas coisas. Porque acho que assim, individualmente é importante, cada um falando do seu negócio, acho que esse é um papel empresarial, mas acho que tem um papel corporativo
de vocês trabalharem juntos e mudarem essas percepções, mudarem esses preconceitos e mudarem a fichinha para que todos entendam a realidade do segmento de vocês. Acho que assim, entender o papel de cada um da cadeia. Acho que esse é um ponto legal, bem bacana. Gente, obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Bom, eu gostaria de agradecer profundamente ao Roberto Schmidt e por estar aqui presente com nós e mostrando qual o envolvimento da maior rede de comunicação do Brasil junto com o agronegócio. Eu gostei muito do compromisso que ele assume perante todos nós, de nós solicitarmos que a Rede Globo consiga colocar dentro do Agropop um programa talvez exclusivo da aviação agrícola. Vamos lutar, vamos lutar. É importantíssimo esse dia, do segundo dia do evento, que ele foi baseado na comunicação. E a gente nota e percebe que a comunicação entre o campo e a sociedade urbana está tendo um descompasso. E eu acho que o que foi apresentado hoje aqui pelo Roberto é uma grandiosidade de mostrar à população urbana o que é o negócio, o agronegócio, o que é o homem do campo, o que são as tecnologias. E isso tem que ser aperfeiçoado. Eu acho que os projetos são iniciantes e eles deverão, como falou, ter muitos anos pela frente. Eu acho que no devido tempo a gente vai conseguir reverter esse preconceito que o urbano, muitas vezes mal alimentado, politicamente, demagogicamente alimentado erroneamente, denegrindo a imagem do campo, né? Eu acho que é importantíssimo. Mais uma vez, muito obrigado ao Roberto. E eu gostaria de passar um vídeo que a gente elaborou dentro do SINDAG, não com a pretensão de ter a qualidade da Rede Globo, mas a gente está procurando ter esse mesmo caminho que o agro. E a gente apresentou isso para o Roberto. Eu gostaria de apresentar para vocês um projeto que ainda está em andamento, não está bem concluído, ele tem alguns detalhes ali, mas aproveitando, como hoje o segundo dia do evento é a comunicação, eu gostaria de mostrar isso para vocês. Aviação agrícola é segurança alimentar. Segurança alimentar é agro. Aviação agrícola protege o milho das doenças e pragas do campo. O milho, que é o grão mais consumido no mundo, está no bolo, na pipoca do cinema, na ração dos animais, até no talco de bebê. A aviação agrícola protege a cana, que gerou 52 bilhões de reais de faturamento no campo em 2016. E nas lavouras, gera mais de 1 milhão de empregos. A aviação agrícola protege a banana de pragas e doenças da lavoura, que só em 2016 o Brasil exportou mais de 20 milhões de dólares. Ela é uma das frutas mais consumidas no Brasil. A aviação agrícola protege a laranja. O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo. Em 2015, o Brasil faturou 1 bilhão e 800 milhões de dólares em laranja. A aviação agrícola protege nossas florestas de grandes queimadas em áreas de reserva e preservação ambiental. A aviação agrícola é tecnologia, controle preciso do trabalho através de engenheiros agrônomos, técnicos e pilotos altamente treinados e preparados. Aviação agrícola há 70 anos trazendo segurança alimentar para o Brasil, protegendo nossas lavouras, povoando rios e lagos e combatendo incêndios florestais.